nipodescendentes. É sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live aqui com uma grande e especial, uma querida convidada, Adriana Mizukami. E é sobre essas mulheres que vêm de outras gerações, que vêm de outros mundos, de outros países, e ela vai trazer para nós um pouco sobre esse conhecimento. É uma grande estudiosa sobre esse movimento das mulheres nipodescendentes. Então, se você tem alguma afinidade com essa geração, com esses nipos, então você pode estar entrando nessa live e realmente vai ser incrível. O pessoal tá entrando, tô vendo aqui já umas pessoas queridas, Gabi, a Ana, boa noite, boa noite. Já manda um aviãozinho aqui, boa noite, a Jeane. Olha só gente querida. Então vão mandando um aviãozinho, vão chamando os colegas, as pessoas que realmente gostariam de escutar sobre essa live. Então a Adriana com certeza vai poder esclarecer as dúvidas de vocês. Então, muitas vezes, as dores de mulheres que a gente nem conhece, nem sabe a origem de tudo isso, muitas vezes tem a ver com as nossas próprias dores. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje nessa live. Então, eu vou ver aqui que eu já tem uma solicitação. Vamos ver se já vai entrar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Olha, a Adriana já chegou. Já cheguei. Boa noite, Estou Adriana. arrumando o cabelo, mas o óculos está refletindo. Eu vou ficar sem óculos para você me ter o repórter, mas Fica bom. mas eu não estou enxergando muito bem, mas tudo bem. Eu vou ler para você aqui os comentários. Ah, por favor, que eu também não tenho essa rapidez. Eu sou meio devagar para ler os comentários. Ai, Adriana, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada, querida. Boa Você noite. de pronto já aceitou, então fico muito feliz. Eu nem apresentei você ainda, eu sei que você é uma grande estudiosa, e eu queria que você mesmo se apresentasse Uhum. dentro do trabalho que você faz, né? E que o que a gente vai falar hoje sobre essas mulheres nipodescendentes. Então, se apresente primeiro para esse público que está chegando e vai assistir a gente depois também. Ah, isso que eu ia te perguntar. Você vai gravar, né? Vou Tá, gravar. é porque eu tenho umas amigas que querem assistir depois. Que bom. Mães, mulheres, né? Chega esse horário, muitas não têm condição de despender desse tempo para estar aqui com a gente. Então, elas pediram, grava, manda para mim e tal. Então, fico feliz que você vai gravar. Bom, então eu vou me apresentar, gente. Eu sou Adriana Carvalho Mizukami. Eu sou nipodescendente, ou seja, eu tenho descendência de portugueses brasileiros, né? Que vêm de uma origem de portugueses e descendente de japoneses. Existem várias expressões, mas eu gosto mais dessa, nipodescendente. Tem nipo-brasileiro, tem descendente de japonês, tem outras denominações, mas eu acho que eu me sinto mais confortável nessa. Atualmente eu sou doutoranda da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras daqui da USP de Ribeirão Preto. Estou trabalhando com educação formal e não formal de mulheres nipodescendentes. Tenho mestrado em uma outra área um pouquinho diferente. Eu estava trabalhando com bilinguismo, porque eu sou professora de inglês, por incrível que pareça, também, né, Janice? Porque a gente é de tudo nessa vida, né? Mulher é sinônimo de tudo. Então, como eu também sou professora de inglês, ceramista, Ceramista, lindo seu colar. lindo! É, Uma também artista, ganhei de uma artista. Então, eu também tenho uma cerâmica, né, chamada Sakura Mizu.
Sakura é a flor da cerejeira e Mizu é água, então é como se fosse a flor da cerejeira da água. E é um trabalho que eu comecei na pandemia, até para desestressar e tal, mas enfim, é um hobby, né? Meu trabalho principal, digamos assim, é professora, mas agora eu venho enveredando por outros caminhos, estudando essa questão das mulheres e quero aí ampliar esse horizonte também futuramente para palestras, cursos, coisas nesse sentido. Uhum. Eu acho que também o que eu percebo assim, não são só as mulheres nipodescendentes, né? Muitas mulheres também. E assim, eu posso te dizer que demorou quase 50 anos para eu me encontrar. Eu falar o que eu sou. Ah, eu sou isso. E eu tenho certeza que tem muita mulher por aí que não sabe ainda onde se encontrar, né? Então, esse nosso trabalho também eu acho que vem justamente para isso. Quem é você? Onde você está? Qual a sua bandeira? Por quem você luta? Né? Então, é basicamente isso. Adriana é uma grande professora, uma estudiosa. Eu já tenho alguns anos que eu conheço a querida Adriana e a gente já pôde fazer trabalhos juntos, né? E como isso também sempre foi importante na sua vida. E fico muito honrada de estar com você e você poder trazer esse assunto. Eu tenho bastante clientes que são descendentes, né, japoneses e eu vejo, e isso aparece na constelação, essas Uhum, dores que vocês carregam por estar trazendo uma descendência do uhum, outro lado do mundo, né? Então, sempre gosto de ressaltar isso, e uhum, isso é muito forte, isso é muito presente dentro da vida, né, dos uhum. descendentes. Mas me conta, como que você chegou a isso e querer estudar as mulheres, né, esse assunto, como isso surgiu na sua Uhum. vida? Tá. Antes de eu responder sua pergunta, hoje eu gosto muito de usar a expressão países do leste asiático, porque isso que acontece com as descendentes de japoneses, eu percebi também na minha caminhada que acontece com as descendentes de coreanos, de chineses, de todos aqueles países que ficam no leste asiático, que trazem como característica principal, né, o fenótipo dos olhos, esse olho que vocês chamam de puxadinho. Porque no dia a dia, ali no popular, no senso comum, todos são japoneses, né? Mas não é bem assim. Hoje a gente tem um boom aí da cultura coreana que está brilhando, está bombando, né? Os doramas que adoro. Então a gente tem que trazer também esse pessoal. Eu acho que é muito importante essa valorização. Mas eu acho que sempre tinha alguma coisa aqui dentro que me incomodava, né? Palavras que me falavam, coisas, frases, gestos, piadas que as pessoas faziam para mim ou comigo. Então sempre houve um incômodo, mas eu nunca conseguia entender o que era aquilo, sabe? Sabe, você já sentiu isso, Janice? Você tem um incômodo, mas você não sabe o que que é que tá doendo, né? E aí os anos foram passando, passando, muitas vezes a nossa saída é dar uma risadinha, né? Lá por dentro você tá morrendo de raiva e você não tá entendendo nada. E aí e sempre num processo de me descobrir, né, desse autodescobrimento, descobrir quem eu sou, de onde eu vim. E aí, isso tudo eu posso dizer que eclodiu um pouco na pandemia, né? Estávamos todos online, eu estava terminando o mestrado, e aí surgiu para fazer online uma disciplina com o pessoal da FEFELESH de São Paulo, que tratava de cultura, identidade, língua japonesa. E aí eu falei para minha professora, eu vou fazer essa disciplina por prazer, porque eu já tinha praticamente terminado o mestrado. Vou fazer porque eu quero ver o que que eu vou aprender nisso aí. E aí ali foi né, a gotinha d'água que fez. E ali que eu comecei a entender onde eu estou,
E ali eu fui começando a entender quem que é essa pessoa que está aqui. Quem que é a Adriana? Então, devagarzinho, o quebra-cabeça foi se encaixando, né? Por exemplo, se alguém me perguntava, o que você é? Eu falava, sou japonesa, mas eu não sou japonesa. Hoje eu sei quem eu sou, Adriana, brasileira. Eu nasci no Brasil, sou brasileira. Eu gosto de samba, eu gosto de arroz com feijão, feijoada, né? Mas os meus descendentes são japoneses. Então eu não conseguia, Janice, explicar nem isso. Eu não conseguia falar o que eu era, nem demarcar de onde eu estava falando, né? E aí, com o tempo, isso tudo veio, né? E, acima de tudo, com muita força, com muita raça, com muita. Agora ninguém me segura, ninguém mais pisa em mim. Então, assim, foi libertador. Principalmente com adjetivos. Japonesinha, japinha, olho rasgado, que são coisas que eu não aceito mais quando alguém se dirige à minha pessoa, né? Por exemplo, eu ensino para as meninas, para os meninos. E se alguém fizer uma piada de japonês comigo, o que eu faço? Não ria. Não é engraçado. No mínimo, a pessoa vai se tocar que aquela piada ou não foi entendida ou não caiu bem. Não ria. E se você tiver oportunidade, saia do lugar. Vá embora. E se você conseguir expressar que você não gostou, fale. Eu não gostei. Não achei legal. E aí a gente então vai aprendendo, né, a se posicionar, se colocar no mundo e mostrar que você não é uma pessoa invisível, não é uma pessoa menor, porque eu falo que muitas de nós somos invisíveis, né? Se você puxar pela sua memória, as mulheres descendentes parecem que são invisíveis, né? Elas estão ali como peça de bastidor, mas não protagonista. E aí, então, foi assim que eu comecei a minha jornada. E aí eu dei um ano de descanso do mestrado, quando eu voltei a me interessar para fazer o doutorado, e aí eu falei com a minha professora, olha, eu quero trabalhar com mulheres nipodescendentes. E aí partimos para a questão da educação, como que essa mulher foi educada, né? Se ela foi para a escola, se ela foi para uma escola japonesa, se ela ficou em casa, como é que foi essa educação dessa mulher? Né? Isso que me inquietava. Que costumes ela trazia da família dela? Que costumes ela não trazia? Como é que foi isso? A mãe é descendente, o pai, os dois, como é que foi? E aí foram nascendo milhões de questões, né? Que eu venho trazendo para minha pesquisa e também venho trazendo aí outras palestras, artigos. Tô abrindo ainda o meu leque. Eu falo que esse ano eu faço 50 anos, né? Eu falo que eu ainda tenho mais 50 para fazer tudo que eu quero. E se der tempo, ainda vou fazer medicina. Ai, que legal! Ai, medicina é um sonho da minha vida, né? Como eu Ah, venho realizando muitos sonhos, está demorando, mas está chegando. Eu falo, quem olha sabe lá só. com 70, acho que eu já aposentei, aí eu consigo fazer medicina. Ah, Pode? olha só, se você que está assistindo aqui, tá achando que 50 anos já deu, já, ó, olha só o que essa mulher está falando. Ela ainda que tem 50 anos pela frente. Para fazer muita coisa ainda. Muita Não só para coisa. mim, para os outros também, porque eu acho que quando você faz para você, quando as respostas chegam para você, você tem que agradecer jogando para o universo também. Você também tem que ajudar os outros, né? Porque você foi ajudado. Uhum. Ninguém é sozinho, né? Você foi ajudado. Então você também deve isso para os outros, né? E eu penso nas mulheres, porque hoje tem um movimento negro muito grande, graças a Deus. São dores muito diferentes, mas elas estão conseguindo, sabe? As mulheres brancas também já estão tomando consciência disso, que muitas vezes foram impedidas de perceber, né? Viveram naquela caixinha, não permitiram que as mulheres brancas entendessem, né? E as mulheres amarelas invisíveis.
Então, assim, eu acho que agora a gente está tendo a oportunidade de externar, de colocar para fora. E, acima de tudo, eu acho que a gente precisa se unir. Brancas, amarelas, vermelhas, negras, todas as cores, né? Porque não É, adianta lutar separado, não é o caminho. eu gosto de falar que a palavra da vez é sororidade. É, Sororidade é aquilo que uma mulher ajuda a outra, né? Independente da raça, da cor, da classe social. Então, é uma pega na mão da outra e não solta. Então, uhum. é uma palavra muito forte que só as mulheres usam isso. Então, eu sempre falei, gente, fala aqui em casa também, né? Falei assim, "Não, as mulheres estão se organizando. Então, é, E, assim, como eu estou dentro de um ambiente acadêmico, é tão engraçado porque eu sou a tia, né? Quase 50 anos, então tem uma moçadinha ali muito nova. Eu faço estágio numa disciplina que tem crianças, né? 18, 20 anos, um pessoal bem novinho. E aí eu tô descobrindo todo mundo novo. E agora isso que a gente vem vivendo das pessoas trans, né? Isso também vem agregar essas mulheres trans. São mulheres também. Então a gente também tem que trazer essas mulheres. Então é mais força para o nosso time, né? uhum, uhum. É isso que eu vejo. Gente, eu quero perguntar se aqui quem está ouvindo tem alguma nipo descendente que está aqui. Gente, põe palminha aí. Já manda essa live, manda um aviãozinho para aquela amiga que você sabe que é nipo descendente, que vai se interessar por essa live. Então já manda para ela, já manda o link. Essa live vai ficar salva. E Adriana, você que é uma estudiosa, né? E tudo isso que você está trazendo. Eu tenho já, agora vai ser o quinto workshop que eu vou fazer também só para as mulheres. E eu Uhum. tenho visto tanto que isso é importante, a gente realmente estar num ambiente onde as mulheres estão ali juntas, uma confiando na outra, onde a gente não tem a interferência, porque muitas vezes elas não conseguem ser aquilo que elas desejam, porque estão perto, às vezes, do homem, do marido, do irmão. E aí, essa Da figura do importância pai, de. É, sim. ou E aí, mesmo, ou mesmo uma mãe muito opressora, que foi masculinizada, né? sim. Olha, você falou uma coisa muito importante, né? São filhos, né? São mulheres que não deixam florescer aquilo que elas buscam, né? Então elas ficam fechadas, elas ficam com medo, elas ficam reprimidas, não são elogiadas para nada. Então, quando você está com elas e você consegue fazer esse movimento, isso é muito importante. E eu vejo o seu movimento que você faz, tanto da cultura e dando dentro do espaço que você sempre anda, né? Dentro do, da Nipo aqui de Ribeirão Preto também, não é? Mas me fala, É, que impacto isso traz para você? De você poder estar ali dentro da comunidade, não sei se é assim que vocês chamam, me conta um pouco. tá. Bom, o que que acontece aqui em Ribeirão Preto? Apesar de Ribeirão Preto ser um lugar onde os imigrantes desciam do trem e se espalhavam pela região, foi realmente isso que aconteceu. Espalhou tanto que o que a gente tem de descendente de japonês em Ribeirão Preto é assim, muito pouco, e principalmente que fala a língua, né? Se perdeu muito. Foi criada uma. Eles se concentraram muito aqui perto, na colônia de Mumbuca, em Guatapará, né? E é a maior concentração que a gente tem na região, 40 quilômetros de Ribeirão Preto. Mas em Ribeirão Preto mesmo, a coisa diluiu muito. E nós temos duas associações nipodescendentes aqui. Uma que é conhecida mesmo como Nipo, que fica ali esqueci aquele bairro, qual é? Saída para São Paulo, né? Uhum. É uma associação mais voltada para esportes, coisas nesse sentido. Festas e esportes, eu vejo lá muito assim. Tem muita gente, tem muito brasileiro, já há uma mistura muito grande ali.
É Recreio das Acácias, não é? Recreio das Acácias, isso. É. E aí, mas a primeira associação de japoneses de Ribeirão, que chama-se Associação Cultural Japonesa de Ribeirão Preto, ela fica ali pertinho da rodoviária, uma rua atrás da rodoviária. É uma região muito ruim, digamos assim. Mas quando ela foi inaugurada em 1953, você imagina como que era ali. Era todo mundo de chapeuzinho, guarda-chuva, andava na rua, não tinha asfalto, era cavalo, né? Então era uma região nobre, muito bonita, muito boa, centro da cidade. E ela, então, ela é muito escondidinha. Depois da pandemia, houve uma queda bem grande de frequentadores. Lá, o que a gente tem? Pessoas mais, de uma idade mais, digamos assim, como que eu posso dizer, sem ofender ninguém. As meninas de lá têm na faixa de 50, 60, 70 anos, né? Aham. E os meninos também são mais assim, de uma idade assim, mais gostosa. E os jovens não vão tanto lá por quê? Porque os jovens procuram o quê? A Nipo, onde tem os esportes, as atividades mais assim. E lá nessa perto da rodoviária é mais cultural mesmo. Tem os almoços, tem os encontros, você pode se tornar sócio. Mas eu vejo lá 90% dos sócios são japoneses, né? E então, assim, temos essas duas instituições, mas ainda sinto que Ribeirão Preto não é uma coisa assim tão grande em termos de juntar. Lembra quando a gente tinha Tanabata, que era uma coisa assim, aí depois acabou, aí voltou, mas é uma coisa muito desorganizada, e parece que agora eles estão conseguindo retomar esse Festival Tanabata, que também antigamente as pessoas só pensavam, é comida. Não, japonês não é só sushi, não é só comida, né? Tem É dança, muita é muita coisa. coisa por trás disso aí. Uhum. Bom, acho que é mais ou menos isso que você tinha me perguntado, eu me Era, perguntei. era, era. Mas me conta, você dentro do seu trabalho de doutorado que você está fazendo, eu acompanho isso desde o início, né? Que você estava com essa ideia quando você entrou no doutorado. Eu assim acompanhei esse seu movimento e como que as pessoas recebem essa pesquisa que você faz? Ahn, depende da pessoa. É? É, então, é assim, e também existe uma coisa assim, uma aura assim por volta, né, da pessoa que faz doutorado, e principalmente para quem faz USP. Tem muito mito por aí, né? Tem muito estereótipo, tem muito preconceito. Eu não, pela minha história de vida, né? Era um sonho da minha vida entrar na USP. Mas como eu venho de uma família muito pobre, mãe brasileira, pai japonês, venho de uma família pobre, não tinha condição de fazer um cursinho, prestar um vestibular e entrar na USP, né? Então, eu sempre fiquei com aquele sonho. Quem não tem esse sonho, né? Entrar numa USP. E aí a vida foi me levando, e aí 20 anos depois, eu entrei no mestrado na USP. Passei por um processo seletivo, por uma prova, entrevista, e eu tenho que valorizar a pessoa que me acolheu, que foi a minha professora, que é uma professora extremamente exigente, mas ela é muito boa. Eu falo que a bicha é boa no que ela faz. Então, tem o mérito dela também, né? E, e assim, e as pessoas acham que é assim, só que Janice. Então, assim, por exemplo, Páscoa, o pessoal tá almoçando, comemorando, ficou o dia inteiro na casa da mãe, da sogra, né? A Adriana estava no computador estudando. Então, quantos churrascos, quantas festas, quantas noites, quantos dias eu acordo às 4 da manhã para estudar. Então, é muito sacrifício, é uma luta, né? E, infelizmente, onde a gente vive, num país que não valoriza professor, porque um mestrado, um doutorado é para você ser um professor. Então, é um sonho, sabe? É uma utopia. É tanta coisa junto e misturada, são tantos sentimentos. Então, eu tenho pessoas que recebem assim: oh, ela faz doutorado na USP.
No... Ai, porque ela é japonesa, né? Inteligente, né? Ai, todo japonês é inteligente, né? E não é? É muito feio o que eu vou falar, mas eu tenho muita pessoa nipodescendente que eu conheço que não vai. Sabe, eu não acredito muito nessa questão da genética. Eu acredito muito no meio onde você foi criado, as relações que você estabeleceu. Por exemplo, você cresce no lar que seu pai é japonês, então você ouve muita coisa do seu pai ali. Então aquilo te influencia também. Ah, então o pai falando, o japonês é muito trabalhador, o japonês é muito dedicado. Isso não está no seu biológico, no seu genético, não está escrito, né? Então, isso foi incutido em você. E aí você começou a desenvolver comportamentos que te levassem a isso, de repente, para agradar o seu pai. Ah, meu pai falou que o japonês é estudioso, então eu vou estudar para meu pai ficar feliz. Né? Estou dando uma suposição. Então, assim, e algumas pessoas recebem, ah, estudar para quê? Não, fulana lá tá fazendo TikTok, tá ganhando milhões, né? Então, assim, tem de tudo, né? Você escuta de tudo. Então, tem dias que eu recebo bem, tem dias que eu já fico mais calada, tem dias que eu engulo, depois eu vomito em dor de cabeça, e assim a gente vai vivendo. Ah, isso é muito linda, muito linda. Ai, Adriana, então, Adriana, e seus planos para o futuro? Porque tem quanto tempo ainda o seu estudo, doutorado? Ao doutorado, só o doutorado é 2 anos, né? Agora eu fecho a primeira etapa, que a gente chama de qualificação, onde eu apresento tudo que eu construí durante 2 anos, porque o doutorado são 4 anos. E aí, mediante o que a gente chama de banca, são 4 professores que vão me ajudar a ver o que está errado, o que está certo, e continuar para terminar com um trabalho bem feito depois de 2 anos, né? Então, eu estou nessa fase, mas voltando lá na medicina, não para por aí, não. Ano passado eu resolvi que eu tinha que aprender a falar japonês, porque eu não sabia falar japonês. Não sabia, eu não aprendi. E aí eu fui estudar também por que pessoas da minha faixa etária, a partir da minha faixa etária para baixo, foram perdendo a língua, né? E aí alguns fatores eu encontrei. Primeiro, porque passamos por um processo de ditadura militar. O Estado Novo, de Getúlio Vargas, onde foram proibidas as línguas estrangeiras, japonês, alemão, né? E ali houve um corte, ali muita gente parou de falar, de ensinar, muitos livros foram queimados, muitas pessoas foram presas. Então ali houve. E aí esse movimento gerou muito medo também, que fez com que futuras gerações não ensinassem essas línguas, né? Claro que tem exceções, muitas pessoas aprenderam, mas eu fui uma daquelas que o pai não continuou. E aí eu lembro do meu pai falando, porque é difícil. Hoje eu também percebo, assim, uma certa... De novo, né? É o que a gente chama... Isso tem um nome, tá, Janice? Se a gente tem livros, a gente estuda, eu faço uma palestra sobre isso. Racismo recreativo. Essa questão de diminuir o outro pela piada, porque eu sou melhor, né? Então, quando as pessoas ficavam zoando meu pai, pronunciando palavras para imitar um japonês, né? Sim. Quando as pessoas fazem assim para te zoar, piada, são coisas que magoam, né? Você não entende, mas aí depois que você entendeu, você fala, cara, isso não tá certo, isso não é legal. E aí, né? E eu descobri, inclusive é um autor negro, Adilson Moreira, ele escreveu um livro falando do racismo recreativo. Então, eu acho que são várias coisinhas que me levaram a não falar, meu pai não queria ensinar japonês pra gente. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu falei, se eu entrar no doutorado, eu vou fazer aula de japonês. E aí, estou no meu, comecei, aí eu
demorei 6 meses, porque tinha muita coisa para organizar. E aí, em fevereiro de 2024, eu entrei, já completei um ano. E aí, engraçado que eu procurei vários lugares, inclusive na internet, né? Mas eu não me adaptei. Aí eu optei por um modo mais tradicional, sem falar se é certo ou se é errado, mas foi aquele que eu me encontrei, do Kumon. Porque é uma coisa muito diferente, Janice, porque além do som, a escrita é muito diferente, né? O que todo mundo chama de pauzinho, de risquinho, né? Então, não é um alfabeto, são 2 silabários e mais o kanji que vem do chinês. Então, assim, é uma língua extremamente complexa, onde você mistura essas 3 coisas. Você mistura katakana, hiragana e kanji. Então, por isso que eu te falo, eu preciso viver até o 100, porque eu tenho que aprender japonês. E você domina o inglês, né? Porque você é master aí já no. Sim, e olha que interessante. O japonês, quando a gente brinca, quando Tom Cruise chegou no Japão, né? Quando o Japão conheceu o mundo ocidental, ele falou assim, e agora, como é que a gente vai entender? Então, eles criaram um alfabeto chamado katakana. E aí, em katakana, que são escritos palavras que não existem na língua japonesa. Então, por exemplo, o meu nome, ele não pode ser escrito em hiragana, ele tem que ser escrito em katakana. E muitas palavras que não tinham no Japão, eles pegaram do inglês. E aí, para mim, é muito fácil, que vou te dar um exemplo. Bolo. Bolo em inglês é cake. E em japonês é keki. Então, aí, eles estão muito espertos também, né? Eles foram ao Japão, aprenderam e levaram, né? E construíram muitas coisas, né? Tem muita coisa no Japão e nos Estados Unidos, muita. E para mim isso ajudou muito, porque eu consigo transitar entre os dois, né? Aham. Mas você não falou do seu futuro. Quais são os planos para o futuro? Terminar o doutorado, quero investir, né, nos cursos, nas palestras sobre mulheres, mulheres nipodescendentes, a questão do racismo recreativo também, essas dores que nos incomodam, incomodam as meninas, as adolescentes, as mulheres, essa coisa que machuca que a gente não entende, que a gente não grita. De repente prestar algum concurso, sair da minha zona de conforto, né? Porque eu já sou professora da rede pública de Ribeirão Preto, professora de inglês, mas confesso que estou na minha zona de conforto, professora de inglês. Eu já entro, já sei dar aula assim. Então, a gente precisa mexer nisso aí. Então, prestar outro concurso. Quem sabe, né? Leandro Carnal, nipodescendente. Vocês têm grupo de mulheres lá no Nipo? Sim, existe. Antigamente era mais separado. Esse ano que elas consolidaram. Agora é tudo misturado, mas já houve, até pouco tempo atrás, tinha um grupo só de mulheres aos domingos. Uhum. Mas como, parece que as coisas foram diminuindo, né? Essa também é a minha intenção. De repente, levar pessoas para frequentar o espaço. Uhum. Porque frequentar essa associação cultural, Janice, para mim, é como se fosse um remédio, uma cura, uma terapia. É gostoso estar lá com elas, lembrar dos meus avós, da minha família, do meu pai que já faleceu. Então, quantas pessoas por aí também não podem passar por essa experiência, né? Uhum. Então, é muito legal. Geralmente as reuniões são aos domingos. Eu chego bem mais cedo, chego 8, 9 horas, ajudo a fazer o almoço. E aí é muito interessante, porque sempre sai comida brasileira e comida japonesa, tudo junto e misturado. E aí a gente almoça, depois à tarde tem o bingo, que todo mundo adora jogar. A gente dá muita risada. Então, assim, de repente fazer projetos dentro dessa associação cultural. Enfim, eu estou aberta para o universo. O que vier,
A gente vai com medo, mas vai. Tá certo, tá certo. Olha só. E as coisas muitas vezes vão crescendo, pode até surgir dentro de uma live para a gente ter uma ideia, alguma coisa do que a gente pode fazer para Uhum, que realmente essas mulheres sejam vistas, para que essas mulheres sejam incluídas de uma forma uhum, mais ampla, né? uhum. Não só entre vocês, mas de forma mais ampla. Então, isso Sim. é muito legal. E também, e também, assim, uma coisa que ninguém observa, ninguém sabe, ou ninguém, talvez você não tenha percebido, mas cada mulher nipodescendente traz uma história diferente da outra. E às vezes ela está tão relacionada com o mundo dos brancos, vou colocar assim, desculpa a pergunta, mas ela não consegue perceber. Então, por exemplo, minha mãe é brasileira, vou chamar de brasileira, tá? E o meu pai é japonês. Só que tem mulheres que é o contrário. A mãe é japonesa e o pai é brasileiro. Aí tem outra história. E aí eu tenho aquelas que os dois são descendentes. Então, assim, são histórias muito diferentes e, consequentemente, são dores muito diferentes. Uhum. Eu tenho um processo, digamos, de dor muito específico, mas eu sei que tem muitas meninas que têm uma mãe brasileira que passam o que eu passei, ou que estão passando ainda, e que não entendem. E é uma coisa muito delicada, Janice, falar de mãe. Porque a imagem que nos é vendida é que a mãe é Nossa Senhora, né? É aquilo que a mãe perfeita, a mãe que não erra, né? Eu acho que eu não sou mãe, mas vocês que são mães são muito cobradas disso, né? Sim. Então, assim, até eu falo que um dia se eu for fazer alguma coisa sobre minha mãe, ela não pode estar presente, não pode filmar, ou ela tem que estar morta, porque ela nunca entenderia. Ah, Ela não consegue ver, né? Eu que fui buscar, que fui entender, hoje eu já compreendo, né? uhum. Mas tem, então assim, só para citar coisas que estão acontecendo que muitas mulheres, muitas meninas não sabem. Então essa é a minha proposta. Vim crescer, ajudar e uma vai ajudando a outra, né? Ai, que lindo! E é isso que nós vamos tratar e fazer dentro do workshop, Adriana, que vai acontecer no Uhum. dia 18 de maio, lá no Dia, Trip. 18 de maio. deixa eu ver aqui. Vai ser Ah, num domingo. sim, Vai ser num domingo. domingo, Aham, sim. onde eu vou estar, vão ser só mulheres Uhum, o tema do workshop é Caminhos do Coração. Então, como será que, né, essas mulheres, esses descendentes, vieram de tão longe, né, para um país uhum, totalmente desconhecido? Então, são caminhos que a gente vai abrir, vai olhar, vai ver o que precisa ser incluído, de que forma, olhar para nossas mães, olhar fazer os nossos movimentos sistêmicos. Então, vai ser um dia de muita construção e de muita uhum. vivência. Então, já quem está na live, quem for assistir depois, pode me mandar um direct. Eu vou. Sim, eu já vou me programar aqui então, certinho, para ver se você já tem um horário, Tem às 9 horas da manhã. das 9 às. 16h30. 16h30. Aí a gente vai ter um intervalo para o almoço. Aí cada um usa almoço no hotel. Então, é uma confraternização ali, uma troca muito grande. E a gente cresce muito quando você está nesses lugares de autoconhecimento. Então, a gente não vai ali só fazer constelação. Não, nós vamos fazer movimentos, nós vamos conversar com a outra mulher, entender o que está acontecendo, entender o que realmente ela busca. Então, isso tudo a gente vai estar fazendo lá nesse workshop. Então, tem sido muito positivo, uma É, construção muito grande. acompanho. Eu acompanho e assim, confesso que como a minha vida, eu não tenho vida, eu tenho um doutorado dentro da minha vida, a vida dentro de um doutorado, né? Sim. E aí muitas vezes, muitas
muitas coisas eu não faço, não são poucas, não. Eu só não tomo banho porque eu sou bonitinha. Aliás, eu tomo banho todo dia porque eu tenho que ficar bonitinha e cheirosa, né? Escovo os dentes. Mas eu sou assim, se eu tiver que dormir ou comer, eu vou dormir. Mas eu prometo que eu vou organizar minha agenda para eu estar com você, para eu estar com você. Muito bom. 8, eu já me programa aqui para a gente ter um dia intenso. E assim, você falou, só quero te dar uma provinha. As nossas ancestrais japonesas, você não tem noção do que essas mulheres são, da força que elas têm e do poder que elas têm. E que a gente trouxe. Então, por isso que a gente precisa conversar mesmo, né? Para que as pessoas saibam disso, né? Sim. E eu reverencio elas, porque realmente eu já fui em 2007, eu tive a oportunidade de ficar 15 dias no Japão. E pensa um negócio de, assim, foi uma experiência incrível, Única, né? de tudo, tanto de tudo que você possa pensar. E Uhum. eu reverencio mesmo toda essa cultura e fico muito feliz que a gente pôde ter esses minutos juntos. Mas eu quero que você fale dessa sua habilidade Ah, aqui, esse presente lindo que você me deu. é, eu acho que também. Isso eu acho que vem de família. Ah, é? Isso é Conta, genético. Não, conta. o meu avô japonês, ele fazia aquela arte de pintar letras que chama sumie. O meu pai, ele era tapeceiro, mas ele era tapeceiro artesanal. Tanto que ele morreu extremamente ultrapassado, porque ele fazia o sofá como se ele estivesse fazendo um bolo caseiro, né? Não um bolo da casa do bolo. Então, assim, o artesanato, essa habilidade das mãos é uma coisa que realmente a gente tem de família. E eu sempre transitei, assim, eu sempre desenhei, sempre pintei, sei fazer tricô, crochê, costurar, pintar em quadro. Tudo que você possa imaginar, eu já experienciei nessa vida. E aí, sempre buscando, buscando, até que eu encontrei a cerâmica. E Uhum, aí é uma coisa que me atraiu, mas assim, confesso que também pelo financeiro, uhum, porque as peças de cerâmicas, como elas são extremamente trabalhosas, ela tem um custo, né? Não é argila de papelaria, né? É uma argila especial, é uma tinta especial, são queimas em forno. É um trabalho que leva muito tempo, muita paciência, muita dedicação. E aí me apaixonei porque é uma coisa mágica, assim, você coloca uma peça no forno e ela sai transformada. E, e aí eu comecei a fazer aulas, e aí lá pela escola, né, fui aprendendo de tudo um pouco e percebia que tinha muito utilitário de cozinha. Mas eu falei, não, eu acho que não é minha praia. E aí eu fui por os extremos. As cubas de banheiro que eu tenho lá no meu perfil, depois, se você quiser eu compartilhar com vou o pessoal. eu vou colocar junto na descrição Tá bom. É, tá? cerâmica Sakura Mizu. E os colares, né? Que são peças menores também, que são as pequenas, e são um pouquinho grandes. Mas eu faço todo o material, eu compro um material de boa qualidade e procuro fazer um material que dure muito tempo para minha cliente, né? Tem uma cliente que fala que é obra de arte. Então, Uhum. que você tem essa obra de arte por muitos anos, né? E aí, são os utilitários de cozinha, uma encomenda aqui, uma encomenda ali, mas não é muito minha paixão, não. Minha paixão são os colares mesmo. Ah, lindo, lindo. Inclusive, vou lançar semana que vem uma mega hiper promoção. Daquelas assim, um por 10%, dois por 20%, três por Ah, já 30%. quero. Vou já jogar lá na minha. Semana que vem eu já vou lançar. E assim, vai vir coleção nova. Então eu preciso vender esses que estão por aqui para vir a coleção Tá. nova. Que é de Ah, uma argila que eu trouxe do México. Então, novidades também vindo por aí. Você tá vendo como eu tô louca, Janice? É japonesa, é doutorada, é inglês. então.
ela fala que não dá nem tempo de tomar banho direito, comer, porque os doutor, mas olha só como que ela ainda acha tempo para fazer. Mas eu descobri o segredo. É. Eu li livro, eu ouvi pessoas falando, e eu ficava assim, mas essa mulher é louca, esse povo é louco. O segredo é acordar às 4 da manhã. Mas Mesmo? não é acordar por acordar, não. É você acordar, fazer as suas orações, as suas meditações, todos. E aí depois eu desço para academia. Uhum. Só meia hora que tá ótimo, não precisa mais que isso, não. E aí eu começo minha vida. E olha, Janice, minha vida depois disso foi transformada. Eu nunca imaginei que acordar às 4 da manhã fosse me fazer tão bem. Eu sou outra. É. Sou Acho outra. que eu vou testar uma semana e depois eu te conto. Olha, foi transformador, transformador. Tem até um livro que eu vou te indicar. Ah, é? Depois eu preciso descobrir onde ele está. Mas tem até um livro que fala Tá justamente bom. disso. Qualquer coisa a gente faz uma outra live agora só sobre essa questão, essa joia rara que você trouxe aqui na live, Tenho né? muito. É, quero saber aqui, gente, vocês querem outra live? Que ela traga o livro e ensine como é que a gente implanta isso. Ah, e eu emagrecer, então? Emagreci 10 quilos. Sem Aí, fazer exercício. Sem me matar na academia. Sem passar fome. pronto, Tem pronto, também pronto. essa. Já vamos marcar a próxima. É, então, bora. Bora cá. Mas Bora. dia 18 a gente conversa mais um pouquinho Tá também. bom. Querida, adorei nosso encontro. Eu Passou tão também. rápido, né? Obrigada, viu? Nem vi. A minha dor de cabeça até passou. Viu? Foi terapêutico. Ai, muito bom. Que essas mulheres que vão escutar essa live, que vão entrar em contato com você, que vão estar no workshop com a gente no dia 18 de maio, que elas realmente possam se permitir, porque a gente precisa se permitir, né? De falar assim, Uhum. não, porque assim, eu encontro muitas mulheres e elas têm uma dificuldade de olhar para elas primeiro, sabe? Olha para todo mundo da família, fala de todo mundo, mas e você? Eu. Então, assim, começa a você olhar para você. Qual que é a sua necessidade, qual que é a sua busca, e vai. E junto com outras mulheres, isso é muito mais fácil. É Então, fica aí o com convite. certeza. E eu quero que você dê aí suas palavras finais aí. Ai, sem palavras para expressar minha gratidão a você, Janice. Fico muito feliz, eu vejo todo o seu movimento também. E eu acho que só tem a acrescentar para as mulheres, no sentido, essa energia para o planeta também. Tudo isso que é bom, eu falo que se precisar de uma pessoa positiva e otimista, já me encontrou. Porque eu me recuso a ir no caminho contrário. Eu acho que é nessa alegria, né, essa força de vontade, nessa felicidade que a gente vai conseguir se melhorar. Uhum. E no que eu puder colaborar com você, eu tô aqui. Só me chamar e eu tô aqui. Podem me mandar mensagem. O meu Insta, Adriana Mizukami, ele é fechado. É só mandar o convitinho que eu aceito. E o da cerâmica é aberto. Fiquem à vontade e estamos aqui. Gratidão, minha linda. Um Gratidão grande por você também, beijo, um grande querida. beijo a todo mundo. Tchau, Beijo, tchau. até a próxima. Tchau. Tchau, até a próxima. Até mais, tchau. Tchau.